Bom dia, pessoal. Então, nós estamos aqui para a nossa terceira aula sobre o livro do Apocalipse. Após 5 aulas sobre o livro do Gênesis, temos agora 5 aulas sobre o livro do Apocalipse. O primeiro e o último livro da Sagrada Escritura, segundo o cânon cristão, que é formado pelo primeiro e pelo segundo testamento. Na primeira e na segunda aula, nós trabalhamos, então, uma introdução geral ao livro do Apocalipse. Eu convido que cada um de vocês, então, reveja, porque eu enviei um PDF para que todos possam rever. No dia de hoje, nós, então, vamos continuar. Mas, antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Bem-aventurado Scalabrini e um pouquinho sobre o ITESP. No último encontro presencial, o Ney falou um pouquinho e até uma minha paroquiana disse que ele falava e parecia que eu estava um pouquinho desinteressado. Na verdade, eu deixava o Ney falar, mas eu estava terminando de ajustar alguns detalhes para a nossa própria aula, que era uma aula online, mas ao vivo. Então, não era em nenhum modo uma falta de interesse. Então, obrigado, Ney, pela tua gentileza. E, nesse sentido, agora eu gostaria de também falar um pouquinho, brevemente, sobre 2 aspectos. Então, primeiro, eu vou apresentar para vocês aqui um material rapidinho sobre esses 2 elementos. Um momentinho que nós já vamos, então, apresentar. Ok. Compartilhando, então, aqui a nossa imagem. Então, vejam só. O bem-aventurado João Batista Scalabrini, ele nasceu em 1839 na Itália e faleceu em 1905. Ele foi bispo de Piacenza, na Itália, no norte da Itália, região da Lombardia, perto de Milão. E vejam só que, na época dele, unificação da Itália, Revolução Industrial, milhões de italianos, se fala de 5 milhões, ou seja, um número enorme, emigraram para a América do Norte e a América do Sul. E ele, como tantos outros, poderia ter, assim, passado ao redor desse fenômeno sem tomar atitudes. Mas ele sentiu, à luz do Espírito Santo, que pedia que ele fizesse alguma coisa, tá? E, nesse sentido, a gente fala da estação de Milão, porque um dia, passando pela estação de trem de Milão, ele viu esse espetáculo dramático de famílias inteiras que estavam ali emigrando na esperança de encontrar uma vida digna. Depois ele dirá: para o migrante a terra, para o migrante a pátria é a terra que lhe dá o pão. Mais ainda do que a pátria de nascimento, para o migrante a pátria é a terra que lhe dá o chão. E para isso, ele, do ponto de vista social, trabalhou para que houvessem leis que favorecessem, que ajudassem esse povo. E do ponto de vista ainda social, ele fundou organizações nos portos de partida e de chegada, ou seja, Gênova e Nápoles na Itália, e Rio de Janeiro, Santos e Nova York, na América do Norte e na América do Sul. E ele fundou, nesse sentido, em 1887, os missionários para os migrantes. Em 1895, as missionárias para os migrantes. E ele, a pedido dos missionários que pediam um padroeiro, ele então sentiu-se iluminado a dar como padroeiro São Carlos. Por isso, missionários de São Carlos, missionárias de São Carlos, por isso, carlistas também. Muito bem. Também é interessante perceber que as irmãs missionárias de São Carlos, tão logo então surgiu essa iniciativa, o ponto inicial delas acontece aqui no Instituto Cristóvão Colombo, no Ipiranga, que é o lugar onde eu moro, aqui no Ipiranga,
na rua Dr. Mário Vicente. O Instituto Cristóvão Colombo, que então já tem 125 anos, está justamente anexo à paróquia São João Batista do Ipiranga, da qual eu sou pároco. O bem-aventurado João Batista Scalabrini, pelo fato de que ele teve essa atenção assim enorme para com o fenômeno da migração, ele é chamado de o apóstolo dos migrantes. E ele foi declarado bem-aventurado pelo Papa São João Paulo II no dia 9 de novembro de 1997. Eu estava presente, foi muito importante, inclusive, para a minha vida vocacional. E nós, como família scalabriniana, nesse ano estamos vivendo um ano muito bonito, porque é o jubileu de 25 anos de beatificação. No sábado passado, dia 21 de maio, porém, nós recebemos uma notícia que nos encheu de alegria, né? O Papa Francisco, ele anunciou que o bem-aventurado João Batista Scalabrini, no ano de 2022, ele será canonizado. Então, ele será São João Batista Scalabrini. O Papa Francisco, naturalmente, que também faz isso, declara isso, toma essa iniciativa diante da gravidade dos milhões e milhões de homens e mulheres que deixam a sua pátria por motivo de pobreza, por motivo de guerra, por motivo de ditaduras, por motivos de desastres climáticos, por motivo de fome, e também muitas vezes obrigados, tráfico humano, tráfico sexual, né? E tantas outras dificuldades. Também os marinheiros, não tanto os capitães dos navios, mas os trabalhadores do mar que passam o ano inteiro nos navios, então também o chamado apostolado do mar. Então, nós queremos convidar que vocês conheçam um pouco mais o nosso carisma. Aqui em São Paulo, nós temos uma missões muito significativas. Aqui mesmo no Instituto Cristóvão Colombo, que há 125 anos acolhe crianças, inclusive o fundador, o venerável padre José Marchetti, cujo processo de beatificação também está em andamento, ele está sepultado aqui na nossa igreja. Então, venham conhecer a paróquia São João Batista. É uma rua interna, chegando na Mário Vicente 1108, precisa entrar numa rua interna e vir e entrar 100 metros ali, vocês encontram o Instituto Cristóvão Colombo e a Igreja Paroquial São João Batista do Ipiranga. Como ela é um pouco escondida, tem pessoas que moram há muitos anos aqui na redondeza e não sabem que tem uma igreja, uma paróquia. Venham conhecer, se algum de vocês, porventura, não conhecem, venham visitar o túmulo, os restos mortais do venerável padre José Marchetti e também pedir a intercessão dele. Ok? Então, e alegrem-se conosco pela canonização, acompanhem também, porque nesse ano para nós e para os migrantes e para a igreja é um ano muito importante. Muito bem. Agora eu gostaria de falar sobre um segundo aspecto, sempre a convite do Ney, sobre o ITESP, Instituto Teológico São Paulo, aqui no Ipiranga, que é onde eu dou aula, né, na área bíblica. Então, vejam só, eu tenho falado aqui na região Ipiranga para os padres, mas também falei com o Ney, que nós, além da Faculdade de Teologia da PUC, que é a nossa vizinha aqui na Avenida Nazaré, nós temos um outro instituto de teologia, que é o ITESP, Instituto Teológico São Paulo, um instituto que nesse ano está completando o Jubileu de Ouro. Então, eu tenho chamado a atenção que o ITESP também precisa ser mais valorizado no sentido de colaborar com a região episcopal Ipiranga e com toda a Igreja de São Paulo e do Brasil. Nós vamos começando aqui com a nossa área, através das suas ofertas formativas, né? Afinal de contas, às vezes, então, nós sabemos que no Ipiranga tem a PUC, a Faculdade de Teologia da PUC, mas não sabemos que existe uma segunda faculdade de teologia, que é o Instituto Teológico São Paulo. E nesse ano, nós estamos celebrando o Jubileu de Ouro, 50 anos de fundação. Então, permita-me falar um momentinho sobre o ITESP. O ITESP, ele tem como mantenedoras os redentoristas, né? Da mesma província que mantém
que é responsável pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E nós, scalabrinianos, aqui falta um A, né? Os scalabrinianos, né? Não scalabrinos, scalabrininos, mas os scalabrinianos, né? Então, os redentoristas e os scalabrinianos somos as entidades mantenedoras. Na fundação havia também os missionários do Verbo Divino. Nesse momento eles continuam estudando conosco, seus estudantes, há professores também, mas eles não são mais entidade mantenedora. Então eu convido que vocês acessem esse site www.itespteologia.com.br e ali vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor a nossa realidade, a nossa oferta formativa. E vejam só o logotipo que nesse ano também, nesse ano jubilar, nós renovamos o logotipo, né? Vejam só que algo de muito importante também, além da Faculdade de Teologia, que é reconhecida pelo MEC, tá? E é também afiliada ao Pontifício Instituto Santo Anselmo de Roma, ao Ateneu Pontifício Santo Anselmo de Roma, que é a faculdade dos monges beneditinos em Roma, né? Então, além dessa dupla certificação, então quem quiser estudar teologia bacharelado está convidado. Inclusive, nós podemos sempre negociar a possibilidade de bolsas de estudo. São 4 anos no período da manhã, faculdade de teologia bacharelado, reconhecido pelo MEC e pelo Ateneu Pontifício Santo Anselmo. E, a bem da verdade, o reconhecimento pontifício, ele é apenas para os homens, na medida em que está ligado a esse processo de formação sacerdotal. Mas, de todo modo, o reconhecimento pelo MEC é para todos e para todas, né? Já o reconhecimento pontifício é mais ligado à questão da formação sacerdotal. Muito bem. Mas também interessa muito, creio que para vocês, as ofertas formativas. Então, por favor, acessem o site periodicamente, porque nós temos todos os meses ofertas formativas. Eu dou um exemplo agora em relação ao mês de junho. Então, por exemplo, de 20 a 24 de junho, das 19h30 às 21h30, sempre online, nós teremos com o professor Darley Zanon um curso sobre liturgia e comunicação, né? Então, tem ali o investimento, a data para inscrição, a carga horária, sempre também com as depois certificações necessárias, os certificados necessários. Então, essa é apenas uma formação oferecida em junho, mas ao longo de todo o ano temos ofertas. Por exemplo, no mês de maio, havia 2 ofertas formativas, né? Agora em junho tem uma e depois, com certeza, a partir de agosto, outras, tá? Então, venham também conhecer o ITESP. Nós temos uma área muito bonita, também do ponto de vista da natureza, temos uma capela muito bonita que foi recém-restaurada, e vejam só que o nosso público é um público bastante bom, bastante numeroso, e é formado sobretudo por congregações missionárias, então padres e religiosas, religiosos e religiosas de várias congregações que se preparam para serem missionários. Porém, repito, o ITESP está aberto para todos e para todas. Também nas paróquias de vocês, se desejarem, por exemplo, uma palestra, uma formação nas mais diversas áreas, liturgia, patrística, Antigo Testamento, Novo Testamento, moral, línguas bíblicas, história da igreja, procurem também o ITESP, que pode sugerir o nome dos nossos professores para ir até as vossas realidades para formação. Então, por isso que também um dos objetivos pelos quais eu também estou aqui oferecendo essa formação é para que também vocês percebam que quem não soubesse, né, que nós temos uma realidade formativa, teológica, muito forte também aqui na nossa região, de modo que nós
quanto mais nós aproveitarmos também, mais também a nossa região, a nossa igreja de São Paulo, a igreja do Brasil serão também beneficiadas, tá? Mas aqui então eu encerro e até peço desculpas, porque eu utilizei esse primeiro momento do nosso encontro para falar sobre o bem-aventurado João Batista Scalabrini e também sobre o ITESP, mas assim, também foi a pedido do Ney, desde o início do semestre, que pudesse divulgar um pouquinho essas realidades que fazem parte da nossa região. Ok? Muito obrigado pela atenção e sejam os bem-vindos, e benvenuti, se diz em italiano, sejam bem-vindos, seja na realidade scalabriniana que na realidade do ITESP. Muito bem. Vamos agora, então, para a nossa terceira aula sobre o livro do Apocalipse. No dia de hoje, eu pretendo agora trabalhar com vocês cerca de três temas. Primeiro, o tema da linguagem apocalíptica. Depois, o tema das 7 igrejas do Apocalipse. E depois, o tema da igreja de Laodiceia. Vejam o seguinte, que um outro aspecto, a questão da linguagem apocalíptica, um aspecto que é aquele da linguagem apocalíptica, está ainda dentro de uma espécie de introdução geral. Já quando fala das igrejas do Apocalipse, nós estamos na primeira parte do Apocalipse. Então, acompanhem essa estrutura que eu apresentei para vocês na aula passada. Aliás, em modo mais amplo, tá? Então, vejam só. Após uma introdução litúrgica e uma conclusão litúrgica, nós temos uma primeira parte que vai, então, do capítulo 1, versículo 9, ao capítulo 3, versículo 22. Após uma visão introdutória, então tem 7 mensagens às 7 igrejas do Apocalipse. É esse o tema da aula de hoje, sobretudo, né? Essa primeira parte do Apocalipse. De modo que, nas próximas 2 aulas, nós teremos a segunda parte, tá? Os chamados 3 setenários, e depois a conclusão, tá bem? É claro que eu procuro também acrescentar nessas aulas algum aspecto a mais. Então, por exemplo, assim, hoje o aspecto da linguagem apocalíptica. E na última aula, já adianto, que vai ser a aula conclusiva, então eu irei tratar com vocês o tema dos novos céus e da nova terra, com os quais, nos capítulos 21 e 22, últimos 2 capítulos do Apocalipse, se conclui, então, é concluído o Apocalipse e também temos a conclusão de toda a nossa escritura, tá bem? E naquela última aula, né, que será agora no final do mês de junho, eu também ligarei um pouquinho o início do Gênesis, a criação, né, a criação do céu e da terra, e depois, então, no Apocalipse, os novos céus e uma nova terra, para, então, concluir em modo conjunto, em modo harmônico, o nosso curso desse semestre sobre o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse. Recomendo muito a leitura, como recomendava a leitura do livro do Gênesis, recomendo muito a leitura do livro do Apocalipse, e recomendo também que em casa vocês aprofundem esses temas que nós estamos trabalhando, porque se vocês apenas escutam a aula, mas depois não aprofundam em casa, nós temos uma tendência de que o conteúdo passe pela nossa mente em modo muito fugaz, e ali o aproveitamento seria bem menor. Aproveito para dizer também que, como da outra vez, eu procurarei me esforçar para enviar esse material através de PDF. O ideal seria que eu já apresentasse hoje, mas para mim também tem sido um grande desafio conciliar as diferentes atividades, então até peço desculpas porque eu não consigo sempre pontualmente enviar os PDFs, ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos lá para
primeira parte, a linguagem apocalíptica, a primeira parte da aula de hoje, para depois passar para a primeira parte do Apocalipse. Então, vamos lá. Linguagem apocalíptica. Vejam só. Então, linguagem apocalíptica. Vamos tratando um pouquinho, então, dessa temática. Vejam que a apocalíptica é um movimento, assim, cultural, um movimento espiritual, literário, né, que acontece mais ou menos do 2º século antes de Cristo até mais ou menos o 1º século depois de Cristo, uns 300 anos, um pouquinho mais, né? E é um período muito difícil para a história judaica, porque no 2º século antes de Cristo, quando a Palestina esteve, e também outros lugares, mas falamos da Palestina, esteve sob o domínio dos Seleucidas, que tinham a sua sede na Síria. Esses Seleucidas, eles eram profundamente marcados pela cultura e pela religião grega, né? E eles quiseram, sobretudo Antíoco IV Epífanes, quando foi rei esse Antíoco IV Epífanes, ele quis obrigar a Palestina a adquirir a força, a aceitar a força, a cultura, a língua, a religião grega, inclusive querendo colocar no Templo de Jerusalém imagens de deuses gregos. E isso provocou uma profunda revolta, né? E que culminou com a revolta dos Macabeus, que conseguiram, então, vencer os Seleucidas, e a partir dali, então, entre o 2º século e o 1º século, quando chegará o Império Romano, haverá no governo da Palestina uma dinastia, digamos assim, judaica, chamados de os reis asmoneus, tá? Mas então foi um período muito difícil, né? E depois os romanos chegaram em 63 a.C. e ali começou a dominação romana. Mas no 1º século e no 2º século depois de Cristo, houve dois grandes conflitos entre os judeus e os romanos, tá? Dessa vez, não mais entre os judeus e os seleucidas, mas agora, no tempo já da era cristã, entre os judeus e os romanos. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, foi um golpe terrível. E depois, nos anos 132 a 135, houve uma segunda revolta dos judeus contra Roma, que ali, então, ali também os judeus foram, de fato, assim, digamos, vencidos e um pouquinho até expulsos daquelas regiões, né? Muito bem. Então, vocês percebem que, do ponto de vista político, são séculos muito difíceis, e onde o povo, as comunidades, sentem que há um poder muito forte exterior, e diante desse poder muito forte, o que fazer? Né? Porque poderiam essas comunidades judaicas, depois judaico-cristãs, poderiam desanimar, dizendo: o que fazemos? A opressão é tão forte, primeiro dos seleucidas, com aquele querendo obrigar a assumir a cultura, a língua e a religião gregas. E depois os romanos, com toda a sua força militar, né? Toda uma força que se impunha também pela violência, né? E também pela propaganda imperial, querendo que se considerasse o imperador uma divindade. Então, nesse contexto, as comunidades, elas utilizam uma linguagem chamada linguagem apocalíptica, que nós iremos ver um pouquinho depois algumas características, que quando nós escutamos, soa muito estranha para nós, porque fala de aspectos assim que mexem com os astros, com as estrelas, com a terra,
mexem com animais, mexem com cores, com números, né? É uma linguagem muito estranha para nós e que às vezes poderia nos levar a considerar como uma linguagem de catástrofe que anuncia uma revelação do fim do mundo, porque de fato eu falei para vocês que a palavra Apocalipse significa revelação, então é uma linguagem de revelação. Mas como nós vimos desde o primeiro encontro, aqui o objetivo de todo esse movimento espiritual, cultural, literário, não é absolutamente aquele de falar de desgraça, falar de cataclismas, falar do fim do mundo. Não é uma linguagem que quer ajudar as comunidades a ter esperança para resistir, para levar adiante a própria vida em meio a situações muito difíceis, tá? Então, vejam como isso também é importante para nós, porque em todos os tempos nós temos situações muito difíceis, né? E no nosso Brasil também estamos vivendo situações muito conflitivas, sobretudo a nível político. Imaginem, por exemplo, as comunidades cristãs da Ucrânia nesse momento. Então, aqui livros como o Apocalipse de São João, nessa linguagem apocalíptica, eles querem ajudar as comunidades a ter esperança e a continuar cultivando a própria vida cristã e social, num contexto onde, caso contrário, poderia parecer que não há mais esperança. Então, tenham bem presente aqui esses objetivos. Vamos seguindo adiante, falando um pouquinho mais sobre a linguagem apocalíptica. Eu quis sublinhar bastante a questão do contexto no qual essa linguagem nasce. É uma literatura que quer trazer esperança para as comunidades. Vejam só que eu vou falar brevemente de algumas características da apocalíptica, tá bem? Então, vejam só, algumas características. Então, se fala uma característica, alguma realidade quase que escondida que é revelada a alguém especial. Então, por exemplo, no livro do Apocalipse, essa realidade escondida em Deus, né? Ela é revelada a João, o vidente que está em Patmos, na ilha de Patmos, prisioneiro por causa do evangelho e do testemunho que ele dá em relação a Jesus Cristo, né? Outra característica, em geral, também são utilizados nomes, não o nome próprio, mas o nome de antigos personagens. Isso oferece mais autoridade. Então, por exemplo, Apocalipse de Moisés, ou livro apocalíptico de Enoque, né? E assim, só para dar alguns exemplos, depois nós veremos outros. Então, a gente chama de pseudonimia, ou seja, o nome do livro é colocado sob a autoridade de antigos personagens, né? Vamos adiante. Também aqui, pessoal, são utilizados alguns meios de revelação. Então, por exemplo, o sonho, a visão, ou então um discurso que é feito e é dito, lê no livro, né? Ou então escuta aquilo que escuta e depois escreve. Então, também essas diferentes formas de revelação, né? Uma outra característica, a importância do simbolismo, né? Então, símbolos ligados, símbolos cósmicos, a Terra, o mar, os astros, os planetas, né? Quase como se todos esses elementos eles agissem assim em um modo quase plástico, né? Quase como se né, na sua grandeza, mas se movimentassem em um modo assim simbólico, mas também símbolos ligados aos animais, aos números, símbolos ligados às cores,
né? E aqui eu já adianto que um dos temas que eu vou trabalhar, então, com vocês no próximo encontro, brevemente, é o tema do simbolismo do Apocalipse. Então, ali nós iremos trabalhar melhor, tá? Também, pessoal, algumas características teológicas, muitas vezes a divisão em períodos, por exemplo, a história dividida em 4 períodos, né? E assim por diante, tá? Também outras características teológicas. Vejam só, uma grande tensão na história entre o bem e o mal, uma grande tensão entre os justos e os injustos. Uma outra característica, né, o anúncio do dia do Senhor, né, que virá iminente. Então, aqui também a vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem. Por isso que às vezes também tem aquela confusão com o fim do mundo, né? Na verdade, aqui tem essa linguagem de falar do momento da ação de Deus que vence todas as potências que ao invés pareciam terríveis, né? Há também várias criaturas apresentadas, anjos, né? Porém, todas estão sob o domínio de Deus. Não são criaturas assim celestes que talvez sejam mais fortes do que Deus. Então, vejam só que todas essas características aqui, eu apresentei várias, algumas mais gerais e algumas mais teológicas, são características dessa linguagem apocalíptica. Vamos dando mais alguns passos. Vejam, é interessante. Antes da apocalíptica, se nós pegarmos desde o século IX, VIII, na religião de Israel eram muito fortes os profetas. E os profetas falam, anunciam. É interessante perceber que agora, nesse tempo mais próximo à era cristã, esses 2 séculos anteriores à era cristã, e o primeiro e o segundo século na era cristã, né? Percebam que nesse clima apocalíptico já se fala muito mais do livro. Então, quando se falava ao profeta, era dito assim, o profeta escutava do Senhor, né? E depois dizia, assim diz o Senhor, era um discurso, né? Agora, nesse momento apocalíptico, já o vidente, ele é chamado a escrever, né? Então, se no tempo profético era mais o falar, aqui está mais presente o escrever. De fato, então, é uma literatura, e depois nós vamos ver o nome de exemplos de livros desta literatura. Ok? Muito importante isso aqui. Tá bem? Vamos um pouquinho adiante. Eu gostaria, para completar essa primeira parte sobre a linguagem apocalíptica, de apresentar alguns exemplos para vocês. Então, vejam só. Quando nós pegamos, então, antes de Cristo, alguns exemplos de livros apocalípticos antes de Cristo. Então, por exemplo, o livro de Enoque, o livro dos oráculos sibilinos, os Salmos de Salomão, a Assunção de Moisés, o Testamento dos 12 Patriarcas, tá? Então, são todos livros que não estão na Bíblia, não estão no Antigo Testamento, mas que fazem parte desse ambiente cultural, espiritual, literário. São todos livros que estão à disposição para quem quiser ler, estudar, tá bem? E há grandes estudiosos também dessa literatura, porque ela ajuda a compreender melhor o ambiente bíblico e também ajuda, então, nesse sentido, a compreender melhor a Escritura. Falando agora de escritos já da era cristã, tá? Não livros que estão no Novo Testamento. Do mesmo modo, vale o mesmo discurso. Por exemplo, o 4º livro de Esdras, o Apocalipse siríaco de Baruch, a ascensão de Elias, a vida de Adão e Eva, o testamento de Abraão, ainda um outro livro dos oráculos sibilinos. Se falava dos primeiros livros dos oráculos sibilinos antes de
Cristo, e agora o quarto livro dos oráculos sibilinos. E também, pessoal, uma literatura importante, que é a literatura de Qumran, essa comunidade que fica entre Jerusalém e o Mar Morto, no deserto aí da Judéia, cujos escritos foram descobertos nos anos de 1945, 6, 7, e também na biblioteca da comunidade de Qumran, muito famosa, além de muitos manuscritos do Antigo Testamento, foram encontrados também outros livros, alguns com essa linguagem apocalíptica também. Mas eu gostaria para concluir, de fazer notar eu gostaria de fazer notar a vocês, bom, eu apenas dei alguns exemplos da literatura apocalíptica antes de Cristo e após Cristo, tá? Mesmo dando alguns outros exemplos da literatura apocalíptica que eu notei agora, no tempo já da era cristã, né? A Didaquê tem aspectos no capítulo 16 apocalípticos, também a Assunção de Isaías, Apocalipse de Pedro, o livro chamado Pastor de Hermas, Apocalipse de Tomás, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Zacarias, 3 Apocalipses de João posteriores, 2 Apocalipses de Maria, Apocalipse de Estevão. Vocês percebem que é uma literatura, um movimento muito amplo. Mas também eu quero, assim, sublinhar que dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento também está presente esse fenômeno, tá? Se eu falei de uma realidade de muitos livros que não estão na Bíblia, seja da era antes de Cristo, seja da era depois de Cristo, os 2 primeiros séculos antes, um século, 2 séculos depois, é importante notar que muito importante notar que nas escrituras também está muito presente esse fenômeno, tá? Então, eu quero ver se eu encontro aqui alguns exemplos para que vocês percebam essa realidade. Espero encontrar aqui. Senão eu digo assim em modo assim um pouquinho um modo a memória, e depois quando eu envio para vocês o PDF, lá então eu detalharei melhor. Um momentinho, desculpem, só um momentinho que eu quero encontrar. Vejamos, encontrei aqui. Então, pessoal, porém não se trata assim tanto de um livro inteiro, mas se trata mais de partes. Então, se vocês pegarem o livro do profeta Ezequiel, os capítulos 38 e 39 têm linguagem apocalíptica. O livro de Isaías tem duas seções apocalípticas. Isaías 24 e 27 é chamado o grande apocalipse, e Isaías 34 e 35 o pequeno apocalipse. Também o livro de Zacarias, capítulos 9 e 14. Mas o livro, assim, o livro mais fortemente apocalíptico do Antigo Testamento é o livro de Daniel, né? De fato, as visões, a visão da vinda do Filho do Homem, né? Mas também quando ele fala um pouquinho daqueles períodos nos quais a história está dividida. Então, lendo o livro de Daniel, dá para até dizer que se o livro do Apocalipse de João que estamos estudando é o principal livro apocalíptico do Novo Testamento, o livro de Daniel é o principal livro apocalíptico do Antigo Testamento. Principal não no sentido da importância, porque no sentido, eu quero me referir que talvez eu deva me expressar em modo diferente. Eu falei de alguns livros que têm partes apocalípticas. Agora, o livro de Daniel é um livro onde a linguagem apocalíptica está muito presente no livro inteiro, nesse sentido que eu falava de principal. Do mesmo modo no Novo Testamento. Atenção aqui, vejam só. No capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, nós encontramos uma linguagem apocalíptica, tá? E depois isso vale também para Mateus 24 e Lucas 21.
porém Mateus e Lucas bebem de Marcos, né? Bebem do capítulo 13 de Marcos. Mas também nós temos, vejam só, o que mais? Nós temos, pessoal, ali o capítulo 4 e 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, e depois também o primeiro texto do capítulo 5. Nós temos também, pessoal, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição. Temos a segunda carta de Pedro, na qual também há uma linguagem apocalíptica pronunciada. Mas é claro que o grande livro apocalíptico do Novo Testamento é o nosso Apocalipse de São João. E para completar, então, porque depois eu quero passar nos próximos 40 minutos para a primeira parte do Apocalipse, eu quero dar uma indicação bibliográfica. Também foi pedido que nós oferecêssemos bibliografia possivelmente acessível, né? Possivelmente acessível para que quem queira aprofundar saiba onde procurar um material que seja acessível, não assim tão aprofundado, ou seja, eu creio que o objetivo de vocês, quem queira aprofundar, não é um objetivo científico no sentido de pegar uma obra de 500 páginas, mas materiais sérios, bem feitos, mas mais resumidos. Então, aqui temos, por exemplo, deixa eu mostrar esse livro aqui, vou interromper um momentinho o compartilhamento. Vejam só esse livro aqui, dessa grande professora, que é uma leiga, aliás, é uma consagrada, creio, que é a professora Aila Luzia Pinheiro de Andrade. Ela já ensinou em Belo Horizonte, já ensinou em Fortaleza, na Unicap do Recife, né? A professora Aila é uma mulher assim muito especializada nas escrituras, né? E aqui ela escreveu esse livro aqui pela Paulinas, da coleção Teologias Bíblicas, onde ela trabalha sobre a teologia apocalíptica. Eis que faço novas todas as coisas, teologia apocalíptica. E aqui então, pessoal, tudo isso que eu trabalhei com vocês de um modo muito resumido, ela trabalha em um modo aprofundado, né? Eu leio um pouquinho os títulos dos capítulos. Primeiro, da profecia apocalíptica. Lembram que eu disse que, por exemplo, na profecia é privilegiada a palavra, já na apocalíptica é o livro, mas essa é uma característica básica, precisa ser aprofundado mais depois. Capítulo 2, elementos das teologias apocalípticas judaica e cristã. Por que judaica e cristã? Porque se fala justamente da literatura judaica antes de Cristo e também após de Cristo, mas a partir então de Cristo tem também toda uma literatura apocalíptica de matriz e inspiração cristã, tá? Depois ela fala no capítulo 3 dos textos apocalípticos judaicos. Eu falei aqui de nomes, Enoque, oráculos sibilinos, quarto livro de Esdras, o livro de Baruch, não o livro de Baruch da Bíblia, mas o livro apocalíptico, né? E depois fala dos textos apocalípticos cristãos, seja aqueles que estão na Bíblia, eu dava alguns exemplos, né? O nosso próprio livro do Apocalipse, seja de livros chamados apócrifos. E conclui, pessoal, a cerejinha do bolo para nós, né? Conclui com um capítulo sobre a teologia do Apocalipse de São João, né? Então, aqui também, das páginas 95 até a página, mais ou menos aqui, 120, trabalha toda a teologia do nosso livro do Apocalipse. Então vejam que esse livro da professora Aila, né, publicado pelas Paulinas, e publicado recentemente, não é um livro antigo, é um livro, que vamos ver aqui, o ano no qual a professora Aila publicou. Vejam só, é um livro publicado em 2012,
e que no 2018 recebeu uma segunda edição, né? Então, olha só, foi bem aceito, já está na segunda edição, ok? A professora Aila, ela é consagrada membro do instituto religioso chamado Nova Jerusalém, que justamente é um instituto que foi fundado para que os seus membros se dedicassem profundamente ao estudo da Sagrada Escritura e à transmissão da Sagrada Escritura. Tá bem, pessoal? Então, nós concluímos agora essa primeira parte, a linguagem apocalíptica. Nos próximos 40 minutos, então, vamos ver a primeira parte do livro do Apocalipse de São João, tá? Capítulos, sobretudo, de 2 a 3, as 7 mensagens, as 7 igrejas do Apocalipse, e depois concentrando-nos numa mensagem, exemplificando, e eu exemplificarei então com a mensagem à igreja de Laodiceia. Permitam-me que eu tome um pouquinho de água. Porém, na forma de um chimarrão. Eu sou missionário de São Carlos, escalabriniano, natural do Rio Grande do Sul, uma pequena cidade chamada David Canabarro, e descendente dos italianos que vieram no final do século XIX e que lá no Rio Grande do Sul foram atendidos justamente pelos missionários escalabrinianos, que assim como vieram aqui para São Paulo, também foram lá para o Rio Grande do Sul. Inclusive, os meus antepassados chegaram numa cidadezinha que é uns 60 quilômetros distante da minha, chamada Nova Bassano, que foi fundada por um scalabriniano, o padre Pietro Colbacchini, que era natural de Bassano del Grappa, na Itália, e fundou uma nova cidade, e Nova Bassano, onde chegaram os meus antepassados. Mas eles vieram por quê? A partir da iniciativa do bem-aventurado, quase santo João Batista Scalabrini, né? E vieram para o cuidado espiritual, pastoral, mas também com uma atenção social para os migrantes. Naquela época, os italianos. Inclusive, um irmão do meu bisavô, porque quem veio, o meu sobrenome é Seganfredo, que veio foi o meu bisavô chamado Carlo Seganfredo. Tinha 2 Ds, aqui no Brasil nós perdemos um D. E um dos primeiros missionários escalabrinianos era irmão do meu bisavô com o mesmo nome que o meu, Antônio Seganfredo, com 2 Ds, né? E o mesmo nome que o meu, só que eu tenho um D só, Seganfredo. E ele veio e foi missionário lá na região de Nova Bassano. Ele foi ordenado padre pelo próprio bem-aventurado Scalabrini em 1896 e já veio imediatamente para o sul do Brasil, onde atuava. Então, enquanto eu vou tomando esse chimarrão para também reforçar minha voz, porque quando se fala bastante é preciso também que a gente hidrate, eu também brevemente quis falar um pouquinho, continuando essa realidade um pouco mais pessoal. Muito bem, o gaúcho, quando toma o chimarrão, tem que fazer esse barulho no final. Ok. Pessoal, então vamos agora, eu vou apresentar novamente o conteúdo para que nós sigamos com a nossa terceira aula sobre o livro do Apocalipse de São João. Então vamos aqui apresentar o nosso conteúdo. Ok, pessoal, então vamos para o ponto 2 e para o ponto 3, tá? Dentro dessa primeira parte do livro do Apocalipse, concentrando-nos nas mensagens às 7 igrejas do Apocalipse. E depois dando um exemplo, que é aquele da igreja de Laodiceia. Vejam só, vamos dando uma olhadinha então aqui do ponto de vista geográfico. Do ponto de vista geográfico,
aqui nós estamos aqui atualmente é a Turquia. Atualmente é a Turquia. Nós estamos na parte ocidental da Turquia, tá? Então vejam que essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, elas recebem cada uma carta, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, por exemplo, né? E então também tem aqui alguns outros mapas para que a gente compreenda melhor. Vejam só, pessoal. Também vejam aqui nesse mapa aqui, nós temos também a ilha de Patmos, como eu dizia nos primeiros encontros. A ilha de Patmos, ela está aqui distante, mas não muito, do litoral que parte ali da Ásia Menor, né? Uma ilha nessa região aí. Também quero fazer notar que a principal cidade dessa região é a cidade de Éfeso, tá? Na cidade de Éfeso, Paulo, apóstolo, mais o casal Priscila e Timóteo, nos anos 50 depois de Cristo, eles que tinham por 1 ano e meio evangelizado aqui na região de Corinto, tá? Vejam aqui também, Corinto fica aqui, vocês veem a cidade de Atenas, mas aqui justamente aqui na Grécia, entre o norte da Grécia e o sul da Grécia, temos aqui a cidade de Corinto. Ali, por 1 ano e meio, Paulo, o casal Áquila e Priscila, também Silvano, Timóteo e outros e outras, evangelizaram. Paulo permaneceu cerca de 1 ano e meio. Depois daqui, saindo, eles vieram aqui, atravessaram o Mar Egeu, né, que é um braço do Mar Mediterrâneo, e chegaram em Éfeso, tá? Nos anos 50, e em Éfeso, eles permanecerão cerca de 3 anos, tá? Se nós estamos falando no tempo da chegada de Paulo, mais ou menos anos 50, e se nós consideramos que o Apocalipse foi escrito no final do 1º século, nós percebemos que nesses 50 anos, o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se espalhou por toda a região, tá? E não é por nada que no final do 1º século, então nós percebemos, a partir do Apocalipse, capítulos 2 e 3, que a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele se difundiu e há comunidades nessas várias cidades principais, mas não só nessas cidades, também em outras cidades menores da região, mas aqui são sublinhadas essas cidades maiores, tá? Porém, atenção, não confundam, porque se poderia considerar, então, que, ou alguém poderia me perguntar, mas então, as comunidades do Apocalipse são comunidades paulinas? Gente, atenção, aqui nós temos que fazer uma distinção, porque com a chegada de Paulo, que por 3 anos permaneceu, Paulo foi aquele que então trouxe o anúncio do evangelho para a região. Mas depois chegaram na região outras realidades cristãs, né? Porque assim como nos dias de hoje, na Igreja Católica, nós temos mais realidades, né? Por exemplo, eu falava dos missionários escalabrinianos, das missionárias escalabrinianas. É uma realidade, mas depois há os jesuítas, aos capuchinhos, aos franciscanos, do ponto de vista assim de movimentos da igreja, há os carismáticos, há os neocatecumenais, há os focolarinos, né? E assim por diante, né? Há diferentes grupos, tendências, né? Então, nessa região também vão chegar comunidades joaninas. Vão chegar comunidades joaninas. De fato, o livro do Apocalipse, como eu deixei bem claro no primeiro dia, ele faz parte do universo literário joanino, que comporta o Evangelho, as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e o Apocalipse de São João, tá? Então, é importante que nós percebamos que nessa região aqui, depois da chegada de Paulo, nos anos 50, mais adiante chegaram também outras correntes de seguidores de Jesus,
e nesse sentido também contribuíram para evangelizar a partir da própria sensibilidade. Então, percebamos que no final do primeiro século depois de Cristo, lá no finalzinho lá no final do reino de Domiciano, que terminou em 98 depois de Cristo, percebamos que em toda essa região do ocidente da Ásia Menor, essa região ocidental da Ásia Menor, hoje em dia a Turquia, percebamos que havia um florescente movimento cristão, formado inclusive por diferentes correntes, sobretudo então a corrente paulina, a corrente joanina, que é aquela que nós estamos vendo nesse momento, ok? Vamos então agora, pessoal, eu deixo aqui essa imagem e vamos falando um pouquinho das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos lá então. Apocalipse, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 3. Então, pessoal, 7 igrejas. Quem é que fala? Quem é que envia a mensagem? É alguém que parece um filho do homem, né? No fundo, pessoal, até pelos diferentes títulos que vão sendo dados ao longo das cartas, quem fala é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado, o Cordeiro imolado, mas que está em pé. Então a mensagem vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E também é importante, um aspecto muito importante, pessoal, que o número 7 é o número perfeito. Então, se são mensagens concretas a Pérgamo, a Filadélfia, etc., mas também são mensagens às igrejas de todos os tempos, porque o número 7 fala de um número perfeito, então a todas as igrejas. Logo, também para a paróquia São João Batista, para a paróquia Imaculada Conceição, para a paróquia Santa Cândida, etc., etc., e para, se nós quisermos do ponto de vista de diocese, para a igreja que está em São Paulo, para a igreja que está em Guarulhos, para a igreja que está em Natal, para a igreja que está em Nova York, tá? E assim por diante. Isso é muito importante. É uma mensagem que fala também para cada um de nós. E aqui, pessoal, são usadas algumas mensagens, algum símbolo. Escreve ao anjo de cada uma das igrejas, tá? Escreve ao anjo de cada uma das igrejas, tá? E ali também. Então vejam só, pessoal, a pergunta: quem são esses anjos? Quem são esses anjos? Vamos aqui essa pergunta que é importante que a gente procure responder. Só um momentinho que eu quero só encontrar aqui, para não dizer nenhuma nada que seja... Veja só, é um anjo da guarda da igreja? Ou é o bispo daquela igreja? Ou então é a própria igreja? Tá? Então, vejam aqui que são elementos que poderiam ser o anjo da guarda da igreja, ou o bispo daquela igreja, ou quando fala ao anjo daquela igreja se refere à igreja inteira. São elementos que, na verdade, nós não podemos dizer é um ou é outro, mas que todos eles permanecem no horizonte. Então, quando o Senhor ressuscitado diz a João, o vidente de Patmos, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, né? Percebamos, então, o que significa esse anjo, tá bom? Muito bem. Depois, pessoal, algo de muito importante que se fala também dos candelabros. Quando a gente fala dos candelabros, a gente pensaria numa menorá, né? Na verdade, não, se trata de sete candelabros, 7 candelabros, cada um com uma vela, ou seja, a luz referente a cada uma dessas igrejas. Claro, quem é a luz que ilumina cada uma das igrejas? É a luz do ressuscitado. De fato, pessoal, estamos num ambiente joanino.
E como é que começa o Evangelho de João? A luz brilhou nas trevas. As trevas não quiseram acolhê-la, mas não conseguiram vencê-la. E a todos aqueles e aquelas que acolheram a luz, receberam o grande dom de tornarem-se filhos de Deus. É esse ambiente da luz, muito importante na literatura joanina, que está presente aqui também no Apocalipse de São João. Quem é a luz das igrejas no passado e no presente? É Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato, se nós pegarmos o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, e que ilumina uma realidade fundamental, que ilumina a igreja de hoje, a igreja católica de hoje. Veja, um dos principais documentos que fala da igreja é intitulado Lumen Gentium, luz das gentes. Quem é a luz das gentes? É a igreja? Não. Luz das gentes, né? E aqui a igreja tem um papel muito importante em mostrar esta luz. Luz das gentes é Jesus Cristo, nosso Senhor vivo, ressuscitado, Senhor da história. Muito bem. Vamos aqui um pouquinho adiante. Vamos um pouquinho adiante. Vamos passando, então, para essas cartas, porque todas elas têm uma estrutura praticamente assim igual. O autor, ele escrevendo, embora as mensagens sejam diferentes, mas a estrutura ela é igual. Então, vejam só, pessoal. Tem uma introdução que diz assim: escreve ao anjo da igreja de... Isso tem na 7, tá? Depois, em seguida, tem uma expressão que está também em todas. Isso diz, né, que introduz a mensagem. Isso diz que é a mensagem do ressuscitado, através de João, para cada uma das igrejas. E ali começa a mensagem específica. E ali começa a mensagem específica. Começando, tem um aspecto muito importante. Eu te conheço. O ressuscitado conhece. Muito importante. Então, o ressuscitado conhece a igreja que está em São Paulo. O ressuscitado conhece a igreja que está em Milão. O ressuscitado conhece a igreja que está na cidade do Cabo, na África do Sul. O ressuscitado conhece as paróquias da região Ipiranga. Eu te conheço. Nós não somos igrejas anônimas. Sabem aquelas empresas grandes que os funcionários se sentem anônimos? Eu sou um funcionário dentro de um grande conglomerado, mas sou um número. Não. O ressuscitado diz: eu te conheço. Nós não somos comunidades anônimas, né? Vamos adiante. Depois, pessoal, há mensagens também nos quais o Cristo ressuscitado, através do vidente João, ele apresenta mensagens convidando, e muitas vezes em modo forte, a conversão, a mudança, apresentando aspectos que não estão positivos da comunidade, mas também elogiando quando há aspectos positivos. E depois, um outro elemento, pessoal, é o elemento, indo para a conclusão, que é falado do prêmio. Ao vencedor, aquele que, então, permanecer fiel, receberá o prêmio X, tá? Então, aqui, pessoal, são algumas características que estão em todas essas cartas. Depois, vocês no PDF poderão receber em modo mais esquemático. Mas, em todo caso, veja só, pessoal, repetindo. Uma introdução. Escreve o ressuscitado, que fala ao vidente João. Escreve ao anjo da igreja que está em... Depois... isto diz, tá? E começa a mensagem específica. Depois, esse aspecto muito importante, eu te conheço. Ali vem a apresentação de aspectos positivos e negativos, o grande convite à conversão, a permanecer fiéis, e a conclusão, então,
onde então se fala que ao vencedor, aquele que permanecer fiel, este receberá então o prêmio X ou o prêmio Y. E a conclusão, que eu tinha esquecido de dizer, é sempre aquela que também nós encontramos nos evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Então, isso aqui é muito importante também para nós hoje em dia. Pessoal, vejam só que eu disse para vocês que quem fala é o Cristo ressuscitado. E quem, na visão, então, vê e escuta e deve colocar por escrito é o vidente João, né? Nesse sentido, ao longo das 7 cartas, são apresentados vários títulos para Jesus Cristo ressuscitado e que para que nós os entendamos, nós precisamos sempre poder entender melhor, porque são títulos que vêm do Antigo Testamento. Então, para que nós entendamos melhor esses títulos, temos que fazer recurso ao Antigo Testamento. Eu vou dar o exemplo, logo depois, trabalhando a igreja de Laodiceia, eu vou dar exemplo de alguns desses títulos, tá? Muito bem. Vamos adiante aqui mais um aspecto, falando aqui das nossas igrejas. Pessoal, vejam só, quando diz assim, escreve ao anjo da igreja, né? Eu queria sublinhar algo que eu não sublinhei antes, que, veja, a igreja, ela tem um aspecto transcendental, mas, ao mesmo tempo, a igreja tem um aspecto histórico, né? Esses dois aspectos são muito importantes. Não se trata só de uma realidade terrena, histórica, mas se trata de uma realidade também transcendental, de uma realidade que tem a ver com a esfera divina. Esses dois aspectos estão presentes e, possivelmente, quando diz escreve ao anjo da igreja né, um pouco sublinhe esses dois aspectos. Nós não somos só uma realidade terrena, como se fôssemos apenas uma organização, uma ONG ou um clube. Por outro lado, também não somos uma realidade que está pairando no ar, que está já pairando no céu e que daí quase que não percebe os desafios, as dificuldades, quem sofre aqui nesse momento histórico presente, tá? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente se diz, nem só um espírito, nem só a realidade histórica, mas ambas fazem parte da vida das igrejas e esses aspectos não podem, nenhum deles, ser desatendidos. Então, nós que na Eucaristia, na escuta da palavra, nos sacramentos, na oração, nos alimentamos espiritualmente, terminada a missa, é dito ite missa est, em latim. Essa ite missa est diz, terminou a missa, agora começa a missão, né? Idem paz e que o Senhor vos acompanhe. Agora é o momento de colocar em prática, é o momento de construir o reino na sociedade, com uma atenção especial para quem sofre, porque foram aqueles em relação aos quais Jesus teve uma particular atenção. E não é por nada que, então, ele tem também uma particular atenção a essas igrejas que vivem situações muito difíceis no final do 1º século depois de Cristo, falando do Apocalipse de João. Ok? Pessoal, algo de muito importante também, que eu gostaria de sublinhar, é que o autor também, ele segue uma espécie de uma lógica geográfica. Então, uma lógica geográfica bastante lógica. Então, as cartas são a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, termina com Laodiceia. Faz praticamente quase que um círculo, né? Até aqui, quase que completa esse círculo, fala também dessas mensagens que são específicas para essas igrejas, mas que também são para as igrejas de todos os tempos, tá? Pessoal, por outro lado, se eu falei para vocês que para compreender melhor os títulos que são dados a Cristo ressuscitado, precisamos compreender cada um deles
no contexto do Antigo Testamento, também quando se fala do prêmio, nem sempre é fácil compreender essa linguagem sem um recurso ao Antigo Testamento, ou quando também outros elementos são apresentados. Então, eu dou um exemplo aqui, quando se fala de elementos negativos presentes em algumas comunidades, se fala, por exemplo, de que tal comunidade ou tal comunidade está permitindo que no interior existam pessoas ou iniciativas que chama de os nicolaítas, né? É claro que se nós perguntamos quem são esses nicolaítas, uma das interpretações principais é que seriam grupos no interior das comunidades cristãs que em um modo assim muito fluido aceitavam participar de rituais pagãos, de sacrifícios pagãos, onde se comiam carnes imoladas aos ídolos, né? E então aqui é falado, por exemplo, assim, pegando o livro dos Números de Balaão e Balac, né? Quando esses episódios de Balaão, Balac, tem uma tentativa de fazer com que os israelitas adorem deuses estrangeiros. Se fala também da rainha Jezabel, da qual se fala ali nos livros dos livros de Reis, que também era uma rainha estrangeira fenícia que queria introduzir cultos estrangeiros, e o profeta Elias se bateu contra ela, né, em conflito. Então, quando se fala dos nicolaítas em algumas dessas comunidades, também é esse tema que está presente nas cartas de Paulo e que se reapresenta sobre membros das comunidades que, ao invés de permanecerem firmes, fiéis, querem se adaptar também a outros cultos. É como hoje em dia pessoas que são católicas, mas que ao mesmo tempo querem, sem desprezar as outras iniciativas, as outras religiões, mas assim, pessoas que vão no espiritismo, na Umbanda, e achando que tudo se complementa. Não, respeitamos todas a fé das outras igrejas e das outras religiões, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento e essa fidelidade, que não é o sentir-se superiores, não é nesse sentido, mas é a consciência da nossa fé, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, dar sentido à nossa vida, à vida de nossas comunidades. Então, dei um exemplo, por exemplo, dos nicolaítas. É claro que num nível assim de introdução, não se pode tratar tudo, mas claro que se vocês pegarem um livro de introdução ao livro do Apocalipse, ou um livro um pouco mais também específico, eu dei algumas indicações no PDF passado, por exemplo, aquele livro de Carlos Mestres e Francisco Orofino, que é bastante acessível, e ali vocês podem também encontrar todas essas explicações mais específicas aos diversos símbolos e podendo compreender também a qual realidade do Antigo Testamento se refere. Tá bem? Vamos adiante mais um pouquinho também, pessoal. Vamos mais adiante para concluindo esse nosso estudo assim introdutivo sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Muito bem. Vejam só, pessoal, que nós estamos já, eu estou olhando aqui, que nós já falta 5 minutos para que nós cheguemos a 1h20, né? Mas eu vou agora, então, pegar com vocês a carta, uma das 7 cartas, que é a última e que é muito significativa, que é chamada a Carta à Igreja de Laodiceia, tá? Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22, para que, então, se vocês me dão 10 minutos a mais, nós chegaremos a 1h30. Vejam onde está, então, a igreja de Laodiceia, tá bom? Eu queria sublinhar que, então, essa igreja de Laodiceia, ela, partindo do litoral
partindo do litoral, o litoral de Éfeso, né? Havia estradas muito importantes que ligavam, então, toda Roma, a Grécia, atravessando o mar Egeu, chegando em Éfeso, que era uma grande cidade, e por muitas estradas, então, por várias estradas importantes nessa região, havia a ligação entre elas, mas também estradas que atravessavam toda a Ásia, chegavam na Síria, na Palestina, e chegavam no Oriente, então, até no Oriente do Tempo, na Arábia, de onde vinham as especiarias, através etc., através das caravanas de camelos, né? Então, se trata de uma área muito importante do ponto de vista comercial, com elementos assim de estradas, de comunicação comercial e de ideias muito importantes. Partindo de Éfeso, havia estradas, então, que ligavam aqui com o interior, chamado o Vale do Rio Lico, tá? Então, nessa região aqui, vocês percebem que a comunidade de Laodiceia está perto da comunidade de Hierápolis e também está perto da comunidade de Colossas, tá? Percebam que aqui em branco a gente vê que passa o rio Lico, tá? Essas comunidades, Laodiceia, Hierápolis, Colossas, estavam próximas entre elas, quase, subindo em um lugar um pouco mais elevado, você podia no horizonte ver a outra cidade, tá? E, de fato, a Colossas vai ser enviada uma carta aos Colossenses. E quando é escrito a carta aos Colossenses, o autor diz assim: eu também enviei uma carta a Laodiceia. Leiam a carta de Laodiceia também e permitam que os de Laodiceia leiam a carta que eu enviei para vocês. Né? Havia também essa outra cidade chamada Hierápolis. Hoje em dia, na Turquia, tem a cidade de Denizli, né? Denizli, que é atualmente, então, nessa região aqui. Tá bom? Vamos, então, agora... brevemente ler essa belíssima, mas ao mesmo tempo dura mensagem que é a 7ª carta à comunidade, à igreja de Laodiceia. Tá bem? Pessoal, eu vou aqui apresentar o texto, de modo que nós podemos brevemente ler também essa carta. Um momentinho. Então, vejam só. Vamos ler aqui, então, a partir da ARA, que é a Almeida Revista, a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Então, Revelation, né, o livro do Apocalipse, capítulo 3, começa com o versículo 14. Vamos lá, então. Vamos lá. Acompanhe, então, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vejam os 3 títulos que são dados ao ressuscitado. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus. Continuando, versículo 17. Pois dizes... vamos ao versículo 15. Conheço as tuas obras. Lembram que eu sublinhei o conheço, né? Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha agora a mensagem aqui tem a questão do chamar a atenção. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, porém, agora diz o Senhor ressuscitado, e nem sabes que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Pessoal, vejam assim, que compres ouros, vestes brancas e colírio, né? Porque pensas que és rico, quando na verdade és pobre, infeliz, miserável, cego, nu. Vamos retomar aqui, pessoal, o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, converte-te, tá? Eis que estou... E agora esse aspecto final, pessoal, que é belíssimo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a parte final, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Eu vou interromper o compartilhamento aqui e vamos adiante. Então, pessoal, nesses últimos minutos aqui, eu quero trabalhar com vocês brevemente alguns aspectos dessa carta à igreja de Laodiceia. Ela segue sempre aquele esquema do qual eu já falei, falando das 7 cartas, tá? Também já falei um pouquinho para vocês sobre a localização geográfica, depois falarei algo mais. E falando dos títulos, quais são os títulos do Cristo ressuscitado? O Amém, a testemunha digna de fé, o princípio da criação, tá? São 3 títulos, e eu disse que também nas outras cartas são dados outros títulos, e sublinhava a importância do Antigo Testamento para conhecer melhor esses símbolos. Por exemplo, o Amém. É dito que o Cristo ressuscitado é o Amém. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 65, versículo 16, diz assim: quem quiser ser abençoado no país, né, na terra prometida, né, será bendito em Deus, amém. Né? Quem quiser jurar no país, né, na terra prometida, jurará pelo Deus, amém. Deus, amém, é aquele que é fiel às suas promessas e à sua palavra, e assim por diante, tá bem? Então vejam só, pessoal, na medida em que Cristo ressuscitado se define como o amém, né, ele diz que ele é o sim pleno, porque o que é amém? Amém é sim, concordo, assim seja, estou de acordo. Né? Se ele é o amém definitivo de quem? É o amém definitivo do Pai. Ele é o sim definitivo do Pai. Né? Vejam só, ele é o pleno sim, totalmente obediente à vontade divina. Né? E assim por diante, depois vocês podem então aprofundar também os demais temas, quando diz que ele é a testemunha digna de fé. Pessoal, no Evangelho de João, o tema do testemunho é muito importante, né? Quem vem testemunhar o Pai é o Filho, e quem aceita o testemunho do Filho também aceita o testemunho do Pai. Essa característica do testemunho, né? Ela é muito importante nessa literatura joanina, tá? E também, pessoal, quando se fala de que ele é o princípio da criação, de fato, no Apocalipse, nós escutamos que ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, né? A primeira e a última letras do alfabeto grego, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós lemos em Apocalipse 1:4 e depois 22, versículo 13, tá? Então, vejam só como são todos elementos importantes. Eu dizia o Antigo Testamento, mas não só o Antigo Testamento, também na própria literatura do Novo Testamento, nós conseguimos compreender melhor esses títulos. De fato, por exemplo, se nós pegamos
a carta aos Colossenses. Veja só, Colossas, perto de Laodiceia. Lá no hino do início da carta aos Colossenses, é dito que Cristo é o princípio da criação. Tudo aquilo que existe foi feito nele e por meio dele, que nada subsiste sem ele, né? Então vejam só esses aspectos que voltam aqui no Apocalipse, tá? Esse elemento do conheço, tá? E assim, pessoal, nas outras comunidades, nas outras igrejas, em alguns momentos a gente vai perceber que o Cristo ressuscitado apresenta aspectos negativos, mas também aspectos positivos. Para a igreja de Laodiceia, são apresentados só aspectos negativos, mas veremos que o objetivo é justamente pelo amor que é feita essa correção, né? E talvez, pessoal, porque era uma comunidade onde havia riqueza, um bem-estar. A região de Laodiceia, Hierápolis, Colossas, era uma região muito própria, um vale, para o cultivo para os rebanhos de ovelhas. Então, tinha uma fábrica têxtil muito florescente. Isso gerava também financeiramente, uma situação positiva. Então, quando nós temos dinheiro, nós achamos que somos independentes e não precisamos de Deus. Isso vale também para hoje, né? Então, e vale para... Será que entre vocês não tem uma pessoa ou algumas pessoas que estão bem de vida, que têm um bom salário, uma boa aposentadoria, e que dizem, sim, mas eu me sinto autossuficiente, eu não preciso, no fundo, de Deus. Na prática, eu me viro muito bem. Às vezes até vou à igreja, mas no fundo eu sou bastante... Não preciso de nada. Então vejam o que diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio e o fim. Dizem, você se considera autossuficiente, se considera rica, igreja de Laodiceia, como se não precisasse nada. Porém, você é pobre, infeliz, miserável, cega, nua, né? Vejam só, palavras muito fortes que são apresentadas aqui para essa comunidade O Papa Francisco, pessoal, falando disso, ele chama de neopelagianismo. Ele diz que há uma grande tendência, que há uma tendência presente hoje também na igreja, da pessoa considerar que com as próprias forças ela consegue fazer tudo. Isso pode ser um padre também. Eu, com a minha própria inteligência, minhas capacidades, eu faço tudo, né? Claro, depois a pessoa diz, não, eu dependo de Deus, da graça divina. Mas na prática confia apenas em si mesmo, né? O Papa Francisco diz, atenção, porque isso é neopelagianismo. Sempre devemos perceber que a graça de Deus nos precede, né? Precisamos perceber que nós não conseguimos tudo. Quando nós tentamos, mas percebemos que somos limitados, deixemos que Deus faça parte dele. Claro que aqui são dois aspectos. Quando se fala da igreja de Laodiceia, tem muito a ver com o aspecto financeiro. E aqui, quando o Papa fala do neopelagianismo, ele fala mais de uma atitude de quem quer fazer tudo, até por um perfeccionismo, e achando que por conta vai conseguir fazer tudo. Então, percebamos também que há uma diferença de nuance. Do ponto de vista da igreja de Laodiceia, tem a ver com o dinheiro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a dois senhores, diz o Evangelho. E por isso, vejam só, aconselho que você compre ouro purificado, vestes brancas, colírio. Talvez também naquela região houvesse uma escola de medicina, então, quando se falasse em colírio, as pessoas que receberam entendessem essa linguagem, né? Mas para nós também é uma linguagem muito significativa. Então aqui, pessoal, o que significa o ouro purificado pelo fogo? É o ouro genuíno, né? O ouro genuíno, quem que é o ouro genuíno? É o Cristo, ele mesmo. As vestes brancas são a santidade, o sinal da santidade. Por isso que nós utilizamos também no batismo a criança revestida com uma veste branca.
vejam que no Apocalipse vai falar daqueles que lavaram as próprias vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, uma veste branca no sangue deveria manchar-se, porém aqui significa aqueles que permaneceram fiéis mesmo na tribulação, os mártires, as testemunhas. Por isso aqui, compre vestes brancas de mim. E a questão do colírio, pessoal, no ambiente de João, né? No ambiente de João, porque ali fala de ungir com o colírio, né? Ungir com o colírio. No ambiente da comunidade joanina, quem é que é aquele que unge? É o Espírito. Então, eu aconselho que te unjas com o colírio. Tem a ver com deixar-se ungir pela ação do Espírito Santo, que abre os nossos olhos e nos permite de ver a nossa missão. Então, aconselho-te comprar ouro refinado pelo fogo, vestes brancas, e que sejas ungido pelo colírio. Pessoal, depois, vejam só, uma mensagem muito dura, mas ele diz assim: a quem amo, eu chamo a atenção, né, e educo. Então, não é um objetivo, não é uma correção para humilhar ou para dizer que não tem mais jeito. Não, a quem eu amo, eu corrijo, eu educo. Veja para os pais também, hoje em dia, às vezes os pais têm medo de corrigir os filhos, porque de repente os filhos vão ficar de mal naquele dia, ou então apresentam uma correção assim muito levinha. Claro, não estou falando de correções violentas, pelo amor de Deus, mas veja que muitas vezes a correção que é feita pelos pais aos filhos, ou até pelo padre a certos elementos da comunidade, a certas pastorais, que às vezes no momento não são bem entendidas, às vezes no momento são até criticadas, mas quando o padre ou o pai e a mãe fazem isso porque amam, antes ou depois se percebe. Então vejam aqui o exemplo que é dado pelo Cristo ressuscitado. Claro que não falta o elemento do amor, porque ali então viraria quase que um querer dominar, um querer ser o dono, a dona, o dominador, a dominadora, e ali não é segundo o Cristo ressuscitado, tá? Muito bem. E qual é a vitória que será dada ao vencedor? Sentar-se no próprio trono, né? Sentar-se no próprio trono de Deus. Pessoal, a vitória já aconteceu em Cristo ressuscitado. Então, não é uma vitória que vai acontecer. Agora, para nós é um desafio, né? Porque existe, diante de todas as dificuldades, as perseguições, os problemas, os conflitos, né? Os nossos próprios conflitos interiores, os conflitos dentro da comunidade cristã, dentro da família, né? Nós precisamos, com a força que vem do Cristo ressuscitado, o Cordeiro imolado, mas que está em pé, usando uma palavra de São Paulo, combater o bom combate, e chegar então a sentar no próprio trono junto com Deus, que é a vitória definitiva. Essa vitória, aqui é importante, pessoal, essa vitória já foi alcançada. Então, não é que Deus está lutando e não sabe se vai vencer ou não o mal. Não, o Cristo ressuscitado, o Cordeiro imolado que está em pé, ele já venceu. E nós somos chamados a participar desta vitória, que será plena quando então sentaremos no trono junto com Deus. Ao vencedor eu darei de sentar comigo no trono. Isso é muito importante para não assumir uma atitude derrotista, desanimada. Não. Por isso que o Apocalipse, pessoal, é um livro que quer trazer esperança para as comunidades, né? Não obstante todas as dificuldades, porque se nós temos a certeza de que a vitória já é de Cristo, então nós não nos desanimamos e vamos lutando devagarzinho, com coragem, no nosso pequeno, tá? Pessoal, quem tem ouvidos para ouvir, escute aquilo que o anjo diz
a própria igreja, tá bem? E com isso eu já vou concluindo, porque já está mais ou menos 1h35, e eu procurei também atualizar um pouquinho. Um elemento final, pessoal, eu já disse, mas repito, eu já disse, o ambiente do Apocalipse é um ambiente litúrgico. Essa visão que o vidente João de Patmos tem é num domingo, dia do Senhor, né? A introdução é litúrgica, a conclusão é litúrgica. Ao longo do livro do Apocalipse nós temos vários hinos. Isso é importante também que nós percebamos, porque quando nesse final de semana, nesse domingo, outros dias, nós estivermos celebrando a missa ou outras celebrações, que nós possamos também perceber que hoje nós também celebramos e que o ambiente litúrgico é um ambiente no qual também o Senhor ressuscitado se revela através da palavra, da Eucaristia, do sacerdote, dos irmãos e das irmãs, e nós, fortalecidos então, podemos depois sair do ambiente litúrgico para sermos construtores do reino de Deus, humildemente, mas conscientes de que a vitória já é do ressuscitado. Então, o cristão é uma pessoa de esperança, o cristão é uma pessoa propositiva. Muito obrigado. E na próxima aula, né, nós iremos para a segunda parte do Apocalipse, onde trabalharemos os setenários, os 3 setenários. Quero também trabalhar a próxima, já atenção, cenas do próximo capítulo, o tema do simbolismo, e se conseguir tempo também, aqui eu não prometo, mas se tiver tempo também, aquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse, com a coroa de estrelas, né, aquela mulher do Apocalipse 12 que sempre retorna, sobretudo quando nós em festas marianas. Muito obrigado pela atenção. É um conteúdo assim também bastante denso. Eu estou hoje um pouco me alongando. Agradeço a atenção e espero que isso contribua para a nossa vida cristã. Tenham todos uma boa continuação nas suas vidas, na sua vida familiar, na sua vida cristã, paroquial, nas comunidades. Tchau, tchau.